É só curiosidade. Porque nós se baseamos na Bíblia, né? Vocês se baseiam em quê? Nós não podemos ser confundidos. Com certeza não. Sim, outra pergunta que eu tenho. Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Ou vocês não acreditam? Porque, pelo que tu disse aí, tu acredita que Jesus veio, morreu e ressuscitou, né? No caso, você acredita em Jesus, mesmo se você não acredita que ele é o Messias? Porque a maior profecia que está a se cumprir é o quê? É a volta de Jesus, né? A segunda volta. Você acredita nisso ou não? Não, né? Mas você acredita que Jesus está vivo? A principal oração de Israel diz: Ouve Israel, o eterno, nosso Deus, o eterno é um. Sim, mas é porque é uma coisa que foge da nossa compreensão humana. São três em uma, trindade, já está dizendo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas eles são apenas um. Mas sim, Deus promete a ressurreição dos mortos. E a de Jesus, você acredita? Eu acredito que Jesus voltará na ressurreição dos mortos. Ó, lá em João 1:1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui está falando de quem? O Verbo aqui se trata de Jesus. Ou seja, no princípio, antes de tudo ser criado, quem estava com Deus? O Verbo. E o Verbo era Jesus. E o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus era Deus. Então, foge do nosso entendimento. É uma trindade em apenas um Deus. Sim, mas este livro foi escrito por cristãos para Cristo. A gente acredita que foi escrito pela inspiração divina. Sim, Isaías 44:24 diz: Declara que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo a terra e os céus, e que ele fez sozinho. Sim, mas é isso que eu acabei de falar, né? Ele fez sozinho porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são apenas um. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Calma. Eu acredito em Jesus, ó Pai, tá perto de louvar. Verdade, Isaac. Tá bem pertinho. Calma aí, eu tô procurando. Isaías 44:24. Não, o versículo 24 é só isso. Assim diz o Senhor, seu Redentor, que formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei por toda a terra por mim mesmo. O versículo 24 é só isso. Pelo menos o que tá aparecendo aqui, né? Sim, porque Deus é um. Deus e Jesus, nós acreditamos que eles são apenas um. Ou seja, não havia ninguém com ele. Não havia ninguém com ele porque Jesus e Deus eram só. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então explica isso de João 1:1, que eu acabei de ler. Por que o Verbo estava com Deus? Porque o Verbo